Capítulo 2. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Pedimos a ti a tua bênção, Senhor, nas nossas vidas. Continua nos guardando, nos dando graça, nos fortalecendo na tua presença, em nome de Jesus. Agradecemos a ti, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua boa mão de poder estendida sobre nós, Senhor. Somos gratos a ti pela vida da irmã Zefinha, que está se recuperando. Agradecemos a ti também pelo Anderson, Senhor, que também está se recuperando. Abençoa ali a sua sogra, a sua esposa, seu filho, Senhor. Completa uma obra ali na vida deles, guarda, livra do mal. Abençoa também a Anne, Senhor, que também já está recuperada. Que o Senhor possa ali continuar abençoando a casa da irmã Yara, suas filhas, toda a família, Senhor. Ajuda o teu povo, a tua igreja, dá graça, fortalece, que a tua boa mão de poder continue estendida sobre nós, Senhor, nos guardando, nos dando força, nos livrando de todo mal. Ajuda-nos, Senhor, também, não deixando faltar o pão, que a tua provisão, Senhor, esteja todos os dias nas nossas mesas, nas nossas vidas, para que possamos honrar os nossos compromissos, Senhor. Sê conosco, nos livra do mal, recebe o nosso culto nesta noite, abre-nos, Senhor, a porta da palavra, nos capacita para a glória do teu nome. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com um hino. Hoje vamos louvar com um hino só e a gente já entra na palavra. A igreja pode escolher o hino. 185. Hino 185. Nós vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. Uma noite
fria, né, aqui em São Paulo hoje, chovendo, 9 graus, muito frio, mas glórias a Deus por estarmos aqui. E eu creio que Deus tem algo para nos ensinar nessa noite. Nós não vamos nos estender muito, como eu já falei, estamos aqui num número bem reduzido, então nós vamos falar somente aqui aquilo que o Senhor nos der e já estaremos encerrando. E eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos no livro do Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo eles a Reuel, seu pai, e disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Porque deixastes o homem? Chamai-o para comer pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Amém? Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, irmãos, sobre a importância de nós sempre ensinarmos, de nós ensinar os nossos filhos ou a quem esteja próximo sobre o Senhor, falar sobre o Senhor para essas pessoas. Talvez, eu falando isso a princípio, talvez alguém pense: mas o que isso tem a ver com o texto que o irmão leu? Tem tudo a ver, eu vou explicar o porquê. Tem um versículo que diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o acharás. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui nessa situação. Apesar de não ter sido Moisés quem lançou esse pão, mas o efeito de que alguém fez lá atrás repercutiu aqui. Então vamos entender esse texto para a gente conseguir fazer essa aplicação que eu estou falando. Moisés, todos nós sabemos que foi criado na terra do Egito, ele viveu ali no palácio, na casa de Faraó, foi criado pela filha de Faraó. Moisés viveu ali por 40 anos da sua vida. Moisés, ele teve toda a instrução, todo o ensinamento do melhor que havia naquela terra, naquele período. Moisés, ele era uma pessoa extremamente culta, ele era conhecedor, praticamente de toda a cultura, de todo o ensinamento da terra do Egito. Moisés, ele viveu como um nobre, dentro do palácio. Mas chegou um tempo que Moisés estava num conflito de quem ele era realmente. Não é esse o nosso tema aqui, eu não vou entrar muito nessa questão, mas Moisés, todos nós sabemos que ele vinha de linhagem hebreia,
Ele era descendente dos hebreus, né? E quando ele nasce, ele foi ali achado no rio pela filha de Faraó, foi criado pela sua mãe legítima, sua irmã participou dessa história. E o fato é que quando Moisés cresce, já um jovenzinho, ele vai para o palácio e lá ele passa toda a sua vida até os seus 40 anos de idade. Então Moisés, ele não se sentia hebreu totalmente, porque ele tinha o seu lado egípcio, e ele não se sentia um egípcio porque ele tinha o seu lado hebreu. Então nós podemos dizer que Moisés, ele tinha meio que, nesse período da sua vida, claro, um conflito dentro dele de quem verdadeiramente ele era. E um dia Moisés, ele quer descobrir um pouco mais sobre o seu povo de verdade, sobre os hebreus, lembrando que os hebreus nessa época eles eram escravos no Egito, tá? Eles eram escravos, eles foram parar lá 400 anos antes, quando teve aquele período de fome. O José era o governador do Egito e eles ficaram por lá 400 anos. José morreu, foi esquecido, e os outros faraós foram escravizando o povo, até que nessa época o povo vivia debaixo de escravidão. Moisés viu ali um egípcio maltratando um hebreu, e ele toma as dores do hebreu nesse momento. Veja que ele tinha um conflito ali de identidade, mas ele pendeu em defender o hebreu. E ele olha ali com um certo cuidado para defender esse hebreu. Ele mata esse egípcio, ele mata o egípcio e esconde o corpo, ele enterra o egípcio ali sem que ninguém visse, não é? E depois, no outro dia, ele fica sabendo que as pessoas já sabiam dessa história, que a coisa tinha vazado, ele não estava, né? As pessoas sabiam que ele havia matado um egípcio, a ponto que isso chega até o ouvido de Faraó, e Faraó manda perseguir Moisés, provavelmente com a intenção também de matá-lo, pelo que ele havia feito. E Moisés, ele foge do Egito, ele sai lá do Egito, e a Bíblia diz que ele vai para um lugar chamado Midian, uma terra chamada Midian. Veja que esse momento da vida de Moisés era um momento onde Moisés estava, além desse conflito, agora ele estava encrencado, né? Porque Faraó o perseguia, ele foge para um lugar que talvez fosse desconhecido a ele. Quando ele chega em Midian, ele para ali na beira de um poço, e tinha umas moças ali dando água para o rebanho, né? E os pastores vêm e maltratam aquelas moças. Moisés vai lá, defende aquelas moças, e as moças agradecem a ele ajuda a dar água para o rebanho. Quando as moças voltam para a casa de seu pai, elas contam o que aconteceu, e o pai dessas moças fala: mas cadê o homem que ajudou a vocês? Né? Tragam ele aqui para ele comer pão com a gente. E ali Moisés foi convidado para ficar com esse homem. O nome desse homem no texto aqui não aparece, mas o nome dele posteriormente a Bíblia menciona, é Jétro, né? Que ele veio posteriormente a ser o sogro de Moisés, porque ele pega uma das filhas, chamada Zípora, e dá a Moisés como esposa. Então veja que a Bíblia apresenta esse homem a Moisés como sendo sacerdote de Deus. Mas como que Moisés encontra esse homem, sendo que, se a gente parar para voltar um pouco na história, Deus ele havia se apresentado a Abraão. Aí Abraão, né, depois vem Isaac, vem Jacó, ali o povo se multiplica, o povo depois através de José vai parar no Egito. Passam-se 400 anos, esse povo no Egito, eles se multiplicam grandemente, e Moisés ali, ele nasce depois de tudo isso, não é? Esse Jétro não era um parente direto de Moisés. Como é que ele podia ser um sacerdote de Deus? Será que nunca ninguém parou para pensar nisso? Como é que Jétro era sacerdote de Deus? Tanto que depois, mais para frente, né, nós vemos quando Moisés ele tira o povo da terra do Egito, ele quando está ali sendo um líder, um legislador daquele povo no deserto, as pessoas vêm ali com tantas demandas, era de 1 a 2 milhões de pessoas mais ou menos, e Moisés tendo que resolver tudo, e Moisés não estava dando conta. Aí Jétro volta a aparecer na história,
ele traz a esposa de Moisés, o filho, e ele aconselha Moisés. Ele fala assim: Moisés, você não vai suportar essa carga, não tem como você atender essa multidão. Separa alguns maiorais aí para te ajudar a entender, a julgar as causas desse povo, e os problemas mais graves, mais sérios, eles trazem a você, porque senão você não vai suportar. Você já tem tanta coisa para fazer, e ter que ouvir de 1 a 2 milhões de pessoas, vocês não vão sair do lugar. E pareceu bom o conselho de Jetro a Moisés, um conselho na direção de Deus, e isso foi bênção para a vida de Moisés. Então veja que de fato esse homem, esse sacerdote do Senhor que habitava em Midian, esse homem chamado Jetro, ele de fato era um homem de Deus, porque se a gente acompanhar toda a passagem da história dele na vida de Moisés, nesses fatos que a Bíblia narra para nós, esse homem foi bênção na vida de Moisés. Ele não foi alguém que atrapalhou Moisés, que foi uma pedra de tropeço. Não, muito pelo contrário. Mas de onde surgiu esse homem? Então a gente observa que no momento de maior desespero de Moisés, Deus preparou alguém para lhe auxiliar. Mas aí a gente agora vai entender um pouquinho, se a gente voltar algumas páginas na Bíblia, de onde que vem, onde começa esse negócio de Midian. Quando Sara, esposa de Abraão, agora nós voltamos na Bíblia, tá? Voltamos aí mais de 400 anos. Quando Sara morre, depois que Sara morre, se a gente acompanhar os textos lá do Gênesis, Abraão ele arruma uma esposa para Isaac, né? Rebeca, ele manda ali o nome do Eliezer, né? Arrumar uma esposa para Isaac, para consolá-lo da morte da mãe. Ele vem lá, tem toda uma história que também não é o nosso foco aqui agora, e ele vem com Rebeca e Isaac se casa. Passando um pouquinho, se os irmãos lerem lá no Gênesis 24, Gênesis 25, Abraão, ele se casa novamente. Agora ele se casa com uma mulher chamada Quetura. Isso depois da morte de Sara. Abraão era viúvo, aí passou um tempo e ele se casou de novo com uma mulher chamada Quetura. E ele tem filhos com essa mulher. No Gênesis 25 nos mostra isso. Ó. Eu vou ler aqui um pouquinho, só para ficar mais claro o que a gente está falando. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã, Joquzã, Medã, e Midian, Isbaque e Suá. Veja que aqui, Midian não era um povo. Midian era uma pessoa. Nós vamos ver várias situações assim no Antigo Testamento, onde uma pessoa gera um povo, não é? É igual, por exemplo, os filhos de Ló com as suas filhas lá no incesto. Foi Amon e o outro, como era o nome do outro? Moabe, né? Deu origem ao quê? Aos Moabitas e aos Amonitas. Amon e Moabe eram duas pessoas que deram origem a dois povos, não é? O irmão de Jacó, o Esaú, ele deu origem ali ao povo de Efraim, né? Os efraimitas, eles eram descendentes de Esaú. E aqui Midian era uma pessoa. E aí quando eu digo a importância de ensinar ou de falar do Senhor para os filhos, veja como isso resulta positivamente lá na frente. Quem que era o filho da promessa de Abraão? Isaac, né? Abraão tinha mais filhos. Primeiro foi Ismael, né? Que também deu origem a um grande povo. Foi promessa de Deus. Depois ele teve Isaac, e depois que Sara morreu, ele se casou com essa mulher chamada Quetura e teve esses filhos aqui, né? Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Mais 6 filhos. A promessa, a descendência, a linhagem com a qual Deus ia trabalhar era a linhagem de Isaac. Mas Abraão aqui já era bem velho, uma idade bem avançada.
Passa um tempo, Abraão morre. Se a gente continuar lendo o texto aqui do capítulo 25, a partir do versículo 8, Abraão morre. Talvez esses meninos aqui ainda eram todos pequenininhos. E eles aprendem os costumes de Abraão, quero crer, por uma perspectiva de Quetura, sua esposa. A esposa deve ter ensinado os meninos os costumes do pai, o temor que ele tinha do Senhor, a maneira que ele sacrificava ao Senhor, a ponto que o filho Midian segue essa linhagem de Abraão. E Midian ele forma um povo que não foi desprezado por Deus. Deus estava recebendo esse povo formado por Midian como um povo dele, como Deus recebendo as ofertas, os sacrifícios, Deus abençoando, prosperando esse povo. Tanto que passaram-se mais de 400 anos, Moisés numa situação de adversidade, uma situação onde ele estava sendo perseguido, uma situação que ele precisava de um refúgio, uma situação que ele precisava de um socorro de Deus. Quem que Deus usa? Para onde que Deus leva Moisés? Espera aí, Moisés, você não pode ficar aqui no Egito. O povo que é o povo da promessa, que é a descendência de Isaac, hoje é escravo no Egito, então é um lugar que você não tem como ficar. Eu vou fazer o seguinte, tem um outro povo que ainda é descendência de Abraão e que ainda teme o meu nome e que eles estão na terra de Midian. E Deus conduz a Moisés. Ainda que Moisés não soubesse, ele vai parar na terra de Midian. Ele não sabe o que ele vai encontrar na terra de Midian, mas lá ele se encontra, ele se depara com um servo do Senhor, um sacerdote de Deus em Midian. Agora, para pensar comigo. E se Quetura, segunda esposa de Abraão, há mais de 400 anos atrás, não tivesse investido, não vou dizer gastado o seu tempo, porque isso não é gastar tempo, isso é investimento. Não tivesse investido na vida daqueles meninos, talvez ainda pequenos, de colo, não sei, a gente não sabe a idade deles, quando Abraão morre, se ela não tivesse investido em ensinar aqueles meninos o caminho do Senhor, aquilo que ela havia aprendido do seu marido, Abraão, e que ela pôde passar aos seus filhos. Aqui a Bíblia citaram 6. E os outros eu não sei que fim que deu. Mas Midian deu certo. Então veja, irmãos, a importância de nós instruirmos os nossos filhos debaixo da palavra do Senhor. Porque isso é um investimento para a vida deles que a gente não tem ideia de onde isso pode chegar. Se alguém dissesse para Quetura, olha, vai lá, ensina Midian tudo que ele tem que aprender do seu pai Abraão, os costumes, a reverência, o temor, a maneira de sacrificar, porque 400 e tantos anos à frente, Deus vai escolher um descendente dele para ajudar um homem importante lá na frente. Será que ela ia compreender isso? Eu creio que não. Mas o fato é que quando Deus conduz Moisés para fora do Egito, ele leva ele a um porto seguro, a um lugar, a uma terra chamada Midian. Vejam que o conhecimento que Moisés tinha de Deus até aqui era muito superficial, ou quase nada. Aí Moisés ele fica 40 anos nessa terra de Midian, sendo pastor de ovelhas do seu sogro. Imagina quanto que Moisés não aprendeu com o seu sogro. O quanto ele não aprendeu de Deus com o seu sogro. A ponto que depois de 40 anos, o próprio Deus, quando Moisés já tinha 80 anos de idade, se apresenta a Moisés lá no Êxodo 3, lá naquele episódio da sarça, que queimava em fogo, mas não se consumia. E ali Deus fala diretamente com Moisés, para que ele fosse ali
o libertador daquele povo da terra do Egito. Veja no que culminou esse processo, qual foi o desfecho desse processo todo, a importância desse trabalho de Quetura. Talvez alguém pense assim, poxa, mas Abraão era velho, por que ele foi casar de novo? Por que ele foi arrumar mais 6 filhos? A promessa era com Isaac. Mas precisava que os planos de Deus, irmãos, muitas vezes eles são incompreensíveis para nós. Mas existe um versículo na Bíblia que diz que o Senhor ele está no controle de todas as coisas, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Cabe a nós crermos no Senhor, cabe a nós, em todo o tempo, pregarmos a palavra do Senhor, ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, não é? Havia um mandamento na lei que dizia assim, né, para os judeus, para os filhos dos judeus: inculca esses versículos, essas palavras, na cabeça dessas crianças, no assentar, no levantar. Em todo o tempo, anuncie essas palavras para que isso faça parte da vida deles, para que eles cresçam firmados nessa palavra, para que quando eles venham ser adultos, eles possam estar firmados nessa palavra, sabendo que tem um Deus que cuida da vida deles. Como diz aquele versículo, né? Ensina o menino no caminho em que deve andar, porque mesmo depois de velho, não se desviará dele. Aí a gente sempre fala, né? Mas e se desviar? Ele sabe o caminho de volta. Ele aprendeu um caminho para o qual ele devia trilhar. Se por algum motivo, se por alguma circunstância da vida, essa pessoa se afasta desse caminho, no pior dia, no momento de dificuldade, ela vai lembrar, o Espírito Santo vai poder lembrar de novo que existe um caminho correto para essa pessoa seguir. Não foi o caso do pródigo? O pródigo sai da casa do pai, o pródigo se aventura mundo afora, o pródigo vai lá e gasta a herança do seu pai no mundo ali, curtindo as coisas passageiras, sendo até usurpado por muitos. O dia que ele se achou perdido, o dia que ele se achou numa situação de miséria, o dia que ele se achou numa situação onde ele já não sabia mais o que fazer, o que acontece com ele? Ele lembra da casa do pai, ele lembra que há um caminho de volta. Essa é a importância de nós ensinarmos os nossos filhos. Porque eu não sei como vão ser daqui 20 anos, daqui 30 anos, o que meus netos vão poder ouvir dos meus filhos, o que os meus bisnetos vão poder ouvir. Talvez eu já nem esteja mais aqui para ver. Mas aquilo que foi transmitido, aquilo que foi ensinado, aquilo que nós investimos na vida deles, vai durar. E através disso, Deus vai operar para um propósito que muitas vezes cabe somente a Ele saber o que Ele vai fazer. Como foi o caso de Midian. Uma terra importante, que aqui já não era mais uma pessoa na época de Moisés, já era um povo, já era uma terra, a terra de Midian, que foi ali, como que se diz? Como? Colonizada. Ela tem um outro termo, mas esse serve. Colonizada por um homem chamado Midian. Aquela terra recebia o nome dele. E aquilo ficou de geração em geração, de geração em geração, até chegar nos dias de Moisés. E o sogro de Moisés era um sacerdote do Senhor, devido a esse trabalho de quetura na vida de Midian, seu filho. Então veja, irmãos, independente do que aconteça, tem gente que pensa que é difícil criar filho, o mundo é mau. É verdade, não discordo. Mas ainda nós precisamos perseverar em falar da palavra do Senhor para os nossos filhos, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, começar a orientar, a investir o nosso tempo na vida dos nossos filhos, porque isso vai trazer um resultado benéfico na vida deles no futuro. Amém? Vamos orar a Deus, Filho, que essa palavra para o nosso ensino nessa noite, para nós investirmos na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, nos dedicarmos ao ministério infantil,
porque hoje essas crianças, mais do que nunca, precisam conhecer, ter acesso à palavra de Deus. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento que passamos aqui na Tua casa, na Tua presença. Somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a sermos canais de bênção na vida dos nossos filhos, Senhor. Não somente os nossos filhos, mas das crianças que estiveram ao nosso alcance. Seja na escola dominical, seja, Senhor, no culto à noite, que haja um despertamento para que possamos investir nesse ministério infantil, sabendo, Senhor, que o Senhor pode ter um plano maravilhoso na vida desses pequeninos, que eles possam ser, Senhor, verdadeiros missionários na Tua casa, Senhor, que a Tua palavra os acompanhe e que eles deem fruto para a glória do Teu nome. Leva-nos agora na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal, continua nos dando, Senhor, uma noite abençoada na Tua presença. Continua guardando o Teu povo, continua fazendo uma grande obra no nosso meio. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Digamos amém.